Dia 31 de outubro desse ano fará 502 anos da Reforma Protestante. Os 5 pilares da Reforma Protestante são: o primeiro pilar, só a Escritura, só as Escrituras. Os reformadores reafirmaram a supremacia das Escrituras sobre a tradição. A Bíblia é a única regra de fé e prática. É a palavra de Deus. Todas as doutrinas e ensinos estranhos às Escrituras devem ser rejeitados. A autoridade da igreja precisa estar debaixo da autoridade das Escrituras. Nenhum dogma ou experiência podem ser aceitos se não estiverem com base na palavra de Deus. Um outro pilar da Reforma Protestante é só a fé. Só a fé. Os reformadores sublinhavam também a supremacia da fé sobre as obras para a salvação. A fé é superior às obras. E Tiago vai defender muito bem esta questão de fé e de obra. Não uma fé natural, uma fé comum. Não, estou me referindo a uma fé para a salvação. Um dos pilares da reforma. A salvação não é mérito humano, não é meritória. A salvação não é conquistada pela prática de boas obras, mas é obra de Deus, recebida de graça, pelo homem mediante a fé em Cristo. A salvação não resulta de somatório de fé mais obras. Salvação é pela graça mediante a fé. A salvação é um dom de Deus, recebida exclusivamente pela fé. Repito, salvação é pela graça, mediante a fé. O outro pilar da Reforma Protestante é só a graça. Os reformadores reafirmaram a doutrina apostólica de que somos salvos pela graça. A graça é um dom imerecido de Deus a nós. O salário do pecado é a morte. Merecemos o juízo, a condenação, o inferno, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, surpreende o castigo que merecíamos e nos dá a salvação que não merecemos. Isso é graça. Não foi Mefibosete que teve a iniciativa de querer comer pão à mesa do rei, mas foi o rei que lembrou da aliança que tinha com Jonatas e deu ordem para buscar Mefibosete em Lodebar. Mas Mefibosete, ele aceitou, ele quis e ele foi. Salvação é pela graça mediante a fé. Um outro pilar da Reforma Protestante, só Cristo. Então até agora eu disse só a Escritura, só a fé, só a graça. E o quarto pilar da Reforma Protestante, só Cristo. Os reformadores deitaram por terra a heresia romana que afirmava ser o Papa o sumo pontífice, ou seja, o supremo mediador. Estribados na doutrina bíblica, reafirmaram que só Cristo é o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, João, capítulo 14, versículo 6, e o único e todo suficiente Salvador, Atos, capítulo 4, versículo 12, nem Maria, nem o santo, nem nenhum papa, nem nenhum homem, nem os anjos podem ser nossos intercessores junto a Deus. Isso é usurpação do ofício mediador de Cristo. Jesus Cristo é o nosso mediador. O quinto e último pilar da Reforma Protestante é a Deus toda a glória. Só a Deus glória. Os reformadores reafirmaram, em oposição à teologia romana da Idade Média, uma defesa dos 2 primeiros mandamentos diante da veneração aos santos, das relíquias, os padroeiros. Eles defenderam corajosamente que somente Deus é digno de glória. A glória de Deus em oposição aos ídolos. A Deus a glória. Então nós temos 5 pilares da reforma. Só as Escrituras, só a fé, só a graça.
temos só Cristo e temos a Deus toda a glória. Deus abençoe a todos. Mês de comemoração da Reforma Protestante, 502 anos da Reforma Protestante.